Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, hoje eu vou ler esse livro novo para vocês, A Essência do Amor, do Osho. Na verdade eu tô brincando, né? Eu já trouxe esse livro aqui várias vezes e tem uma pergunta interessante que eu ainda não li e quero comentar com vocês. Então um discípulo dele fez a pergunta e depois ele responde e eu quero comentar com vocês a resposta que o Osho deu para ele. Então a pergunta é a seguinte: vivo com medo de ficar sozinho, porque quando estou sozinho, começo a querer saber quem sou eu. É como se, questionando mais profundamente, eu fosse descobrir que não sou a pessoa que acreditei ser nos últimos 26 anos, mas um ser presente no momento do nascimento e talvez até no momento anterior. Por alguma razão, isso me apavora. É como um tipo de insanidade e faz com que eu me perca nas coisas exteriores para me sentir mais seguro. Quem sou eu e por que o medo? Aí o Osho responde o seguinte: o medo não é apenas seu, é o medo de todo mundo, porque ninguém é o que esperava ser ao existir. A sociedade, a cultura, a educação, todos eles conspiram contra crianças inocentes. Eles têm todos os poderes, a criança é indefesa e dependente. No momento em que está sozinho, o falso começa a se estilhaçar e o eu verdadeiro, reprimido, passa a se expressar. Por isso o medo da solidão. Ninguém quer ficar na solidão, todo mundo quer pertencer à multidão. Não há apenas uma, mas há várias. A pessoa quer ter apoio durante 24 horas por dia porque o falso, sem apoio, não consegue se firmar. No momento em que ela fica sozinha, começa a sentir uma loucura estranha. É sobre isso que você está perguntando, porque durante 26 anos acreditou ser uma pessoa. E agora, de repente, no momento em que está sozinho, você começa a sentir que não é essa pessoa. Isso dá medo. Então, quem você é? E 26 anos de repressão vai levar algum tempo até que o eu verdadeiro se expresse. A lacuna entre os dois foi chamada pelos místicos de noite escura da alma, uma expressão muito apropriada. Você não é mais o falso e ainda não é o verdadeiro, você está num limbo, você não sabe quem você é. Principalmente no Ocidente, a pessoa que fez a pergunta é ocidental. O problema é ainda mais complicado, porque eles não desenvolveram ainda um método para descobrir o verdadeiro o mais rápido possível, de modo que a noite escura da alma possa ser abreviada. O Ocidente nada sabe sobre a meditação. E a meditação é só um nome para se ficar sozinho, em silêncio, esperando que o eu verdadeiro se firme. Não se trata de uma ação, é um relaxamento silencioso, pois qualquer coisa que você faça virá da sua personalidade falsa. Todas as suas ações nesses 26 anos vieram dela. Trata-se de um velho hábito. Os hábitos são persistentes. Ele conta uma história interessante para quem tem o livro, né? Isso é na página 116 e 117 que ele conta essa história. Depois ele continua falando o seguinte: 26 anos de uma personalidade falsa imposta pelas pessoas que o amaram, a quem você respeitou. E elas não estavam lhe causando mal intencionalmente. As intenções delas foram boas, só não tinham consciência. Não eram pessoas conscientes. Os seus pais, professores, sacerdotes, não eram pessoas conscientes, eram inconscientes. E até mesmo boas intenções nas mãos de pessoas inconscientes podem se tornar um veneno. Portanto, sempre que está sozinho, surge um medo profundo, porque, de repente, o falso eu começa a desaparecer e o verdadeiro demora um pouco. Você o perdeu há 26 anos. Terá que levar em consideração o fato de que precisa suprir uma lacuna de 26 anos, com o medo de que esteja perdendo a identidade, a noção das coisas, a sanidade, a cabeça. Porque o eu que os outros lhe deram consiste em todas essas coisas. Parece que você vai enlouquecer.
você logo começa a fazer algo só para se manter ocupado. Se não há ninguém por perto, pelo menos você tem algumas atividades. Assim, o eu falso continua ocupado e não começa a desaparecer. Por isso as pessoas têm mais dificuldade nos fins de semana. Durante 5 dias por semana, elas trabalham esperando que no final de semana possam relaxar. Mas o fim de semana são os piores dias da semana. O estranho é que essas pessoas que se mantiveram ocupadas durante os 5 dias da semana não teve nenhum problema, mas o fim de semana de repente lhes deu uma escolha. Ou se ocupar com algo ou relaxar, mas relaxar é aterrorizante, a personalidade falsa desaparece. Mantenha-se ocupado, faça qualquer coisa idiota. As pessoas estão correndo para a praia, pegando congestionamento de quilômetros. E se você perguntar para onde estão indo, elas dizem que estão saindo do tumulto da cidade. Mas uma multidão está indo com elas. Elas estão em busca de um lugar silencioso, tranquilo, todas elas. Na verdade, se tivessem ficado em casa, teriam mais silêncio e tranquilidade, porque todos aqueles idiotas, olha o jeito que ele fala, saíram em busca de um lugar solitário. Estão correndo como loucos, porque 2 dias acabam logo, eles têm que chegar, mas não pergunte aonde. E na praia você pode ver, não existe lugar tão cheio, mas o mais estranho é que lá as pessoas se sentem muito à vontade tomando sol. 10.000 pessoas numa faixa de areia, tomando sol, relaxando. A mesma pessoa na mesma praia, sem ninguém por perto, não conseguiria relaxar. Mas ela sabe que milhares de pessoas estão relaxando à sua volta. As mesmas pessoas estavam em escritórios, estavam no trânsito, estavam no supermercado. Agora estão na praia. As multidões são necessárias para que o eu falso exista. No momento em que ele fica sozinho, você começa a ficar assustado. É nesse ponto que a pessoa precisa entender um pouco de meditação. Não fique preocupado, porque isso que pode desaparecer é bom que desapareça. Não faz sentido se agarrar a esse eu. Ele não é seu, não é você. Você é aquele que fica quando esse eu falso se vai e um ser renovado, inocente, imaculado toma o seu lugar. Vou repetir para vocês gravarem bem. Você é aquele que fica quando esse eu falso se vai e um ser renovado, inocente, imaculado toma o seu lugar. Ninguém pode responder à pergunta: quem sou eu? Você saberá. Todas as técnicas de meditação servem para ajudar a destruir o falso. Elas não lhe dão o real, não podem dar. O que pode ser dado não pode ser real. O real você já tem. Só é preciso tirar o falso de você. Olha que legal. O real você já tem. Só é preciso tirar o falso de você. Meditação é apenas a coragem de ficar sozinho em silêncio. Aos poucos, você começa a sentir uma nova qualidade no seu ser, uma nova vivacidade, uma nova beleza, uma nova inteligência, que não é emprestada de ninguém, que está crescendo dentro de você. Ela tem raízes na sua existência e se você não for covarde, ela passará a fluir, a florescer. Só os valentes, os corajosos, as pessoas de fibra podem ser religiosas. Você nasceu, veio a este mundo com vida, com consciência, com uma tremenda sensibilidade. Repare só numa criança pequena. Olhe os olhos dela, o frescor. Tudo isso está sendo encoberto por uma falsa personalidade. Não é preciso ficar com medo. Você só pode perder o que precisa ser perdido e é bom que perca logo, porque quanto mais tempo ficar, mais forte se torna. E não se sabe o que pode acontecer amanhã. Não morra antes de perceber o seu ser autêntico. Afortunadas, aquelas poucas pessoas que viveram como um ser autêntico e que morreram como um ser autêntico, porque elas sabem que a vida é eterna e a morte é uma ficção. Então saia disso. É preciso estar atento, porque se a pessoa não se sente feliz numa situação qualquer, num certo estado de espírito, ela precisa sair disso. Do contrário, isso se torna um hábito e pouco a pouco você perde a sensibilidade. Você continuará a ser infeliz e a viver assim, o que simplesmente mostra uma profunda insensibilidade
Não há necessidade. Se você não se sentir bem em isolamento, então saia dele, encontre pessoas, aproveite a companhia delas, converse, ria, mas quando se sentir farto disso, procure o isolamento outra vez. Lembre-se sempre de julgar todas as coisas com base no seu sentimento interior de bem-aventurança. Se estiver se sentindo feliz, está tudo certo. Se não estiver se sentindo feliz, então não importa o que esteja fazendo, alguma coisa está errada. Quanto mais você insistir nisso, mais vai se tornar uma coisa inconsciente e você vai se esquecer completamente de que colaborou para que esse sentimento de infelicidade se perpetuasse. Ele precisa da sua cooperação, não pode existir por si só. O crescimento humano exige que a pessoa passe de uma polaridade a outra. Às vezes, ficar sozinho é ótimo, a pessoa precisa do seu próprio espaço. Precisa se esquecer do mundo lá fora e ser ela mesma. O outro está ausente, então você não tem limites. É o outro que cria os seus limites, do contrário, você seria infinito. Viver com outras pessoas, entrar no mundo lá fora, na sociedade, faz com que a pessoa, pouco a pouco, vá se sentindo confinada, limitada, como se houvesse muros em torno dela. Passa a haver uma prisão sutil e a pessoa precisa sair dela. Precisa, às vezes, ficar totalmente sozinha para que todos os limites desapareçam, como se o outro não existisse e todo o universo, todo o céu existisse só para você. Nesse momento de solidão, ela percebe pela primeira vez o que é o infinito. Mas então, se vive assim por muito tempo, pouco a pouco o infinito entedia você, fica sem graça. Existe pureza e silêncio, mas não há êxtase nenhum. O êxtase sempre vem por meio do outro. A pessoa então começa a se sentir ávida por amor e quer fugir dessa solidão, dessa vasta experiência de espaço. Ela quer um lugar aconchegante onde fique cercada por outras pessoas, de modo que possa se esquecer de si mesma. Essa é a polaridade básica da vida, do amor e da meditação. As pessoas que tentam viver apenas por meio do amor e dos relacionamentos, aos poucos vão se tornando muito limitadas. Elas perdem a natureza infinita e pura e se tornam superficiais. Viver sempre em relacionamentos significa viver sempre na fronteira onde você pode encontrar o outro. Por isso, você está sempre no portão e não consegue entrar no seu palácio, porque esse portão é o ponto de encontro por onde os outros passam. Por isso, as pessoas que só vivem no amor, aos poucos vão ficando superficiais. A vida delas perde a profundidade. E as pessoas que só vivem em meditação se tornam muito profundas, mas a vida perde a cor, perde a dança extasiante. A humanidade de verdade, a humanidade do futuro, viverá com ambas as polaridades. E todo o meu empenho é no sentido de compartilhar essa compreensão. A pessoa precisa ser livre para passar de uma para outra, sem que nenhuma delas se torne um confinamento. Você não deve temer nem a praça do mercado, nem o mosteiro. Olha que analogia legal. Você não deve temer nem a praça do mercado, nem o mosteiro. Deve ser livre para transitar da praça do mercado para o mosteiro, do mosteiro para a praça do mercado. Essa liberdade, essa flexibilidade de movimento eu chamo de sanyas. Quanto maior a oscilação, mais rica é a sua vida. Existe a tentação de se ficar sempre na mesma polaridade, porque a vida fica mais simples. Se você ficar só com as pessoas, na multidão, é simples. A complexidade começa com o polo oposto, o contraditório. Se você se tornar um monge ou for para o Himalaia e apenas viver lá, é muito simples. Mas uma vida simples, sem complexidade, perde muito da sua riqueza. A vida deveria ser tanto complexa quanto simples. A pessoa precisa buscar essa harmonia continuamente. Do contrário, a vida se torna uma nota única. Você pode continuar repetindo-a, mas não surgirá nenhuma sinfonia a partir dela. Portanto, sempre que você sentir que algo está se tornando problemático, imediatamente saia disso, antes que se torne inconsciente. Nunca faça nada de morada, nem os relacionamentos, nem a solidão. Continue fluindo, sem residência, e não permaneça em nenhuma polaridade. Usufrua de uma delas, delicie-se com ela. Mas quando acabar, passe para outra, crie um ritmo. Você trabalha de dia e descansa à noite. E no dia seguinte, está pronto para trabalhar outra vez, revitalizado.
Pense num homem que só trabalha dia e noite, ou que só dorme noite e dia. Que tipo de vida terá? Ficará louco ou entrará em coma. Entre os dois existe um equilíbrio, uma harmonia. Trabalhe duro, de modo que possa relaxar. Relaxe profundamente, de modo que possa trabalhar, possa ser mais criativo. Gente, esse texto é extremamente profundo, é belíssimo, porque fala justamente dessa polaridade entre amor e meditação. Não é bom a gente se isolar completamente, né? Fugir para os Himalaias e não querer se relacionar com ninguém. E da mesma forma, não é bom a gente ficar só nos relacionamentos sem ter momentos de solitude, porque aí as relações ficam muito superficiais. É bom a gente transitar entre esses polos e observar a nossa orientação emocional para saber em que momento a gente deve ficar em cada polo. Tem momentos que a gente quer relaxar, em outros a gente precisa produzir, trabalhar. Tem momentos que a gente quer trocar, nossa energia está mais quente, está para fora, a gente quer compartilhar. E a gente precisa ouvir a nossa sabedoria interior e compartilhar, trocar com as pessoas, se relacionar, sair com amigos, dar risada, interagir, né? Isso é bom também. Mas tem momentos que a gente precisa da nossa solitude para a gente se reabastecer da gente mesmo. Senão as relações ficam muito superficiais, elas não têm mais profundidade, ficam mecânicas. Você não vê mais o outro, porque você toma o outro como algo já dado e não como algo a ser descoberto. E aí as relações ficam chatas, entediantes. Então a gente precisa ter essa sabedoria de transitar entre os polos para encontrar o caminho do meio e para encontrar o nosso centro. Então é muito bom a gente meditar, se conectar com a fonte, se reabastecer da nossa essência para a gente conseguir se despir do nosso falso eu. Só que depois que a gente fez isso, naturalmente a gente começa a ficar cheio de amorosidade, né? A nossa energia fica quente e a gente vai querer trocar, se doar, compartilhar, porque somos seres sociais. A gente não nasceu para ficar isolado nas montanhas, né? Então por isso que ele fala que a vida precisa ter simplicidade e complexidade, senão fica uma chatice, fica um tédio. É através das relações que a gente se conhece, que a gente se percebe. Mas se elas forem excessivas e a gente não tiver momentos de solitude, a gente também não vai conseguir conhecer o nosso verdadeiro eu, porque a gente vai ficar identificado com a nossa falsa personalidade, com o nosso ego, que é o nosso falso eu, entende? Então, assim, nem muito céu, nem muito a terra. A gente precisa aprender a transitar entre essas polaridades e o que nos traz essa sabedoria, sem dúvida alguma, é a meditação, o autoconhecimento, as relações dignas, para que a gente saiba, né, se abastecer da amorosidade da fonte e partilhar a nossa amorosidade com os afins. Aí sim, as relações ficam dignas, saudáveis. A gente não se relaciona mais por uma necessidade, por uma carência, e sim por querer compartilhar, por querer trocar, que a gente tem tanto para doar que a gente quer trocar. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver se inscrito. Eu relembro a todos que eu abri o meu clube de assinatura desde agosto de 2022 e o clube tá muito, muito legal. Tem vídeos incríveis lá, são mais de 40 vídeos inéditos, tem muito conteúdo bacana e profundo que eu não falo aqui nas redes sociais, inclusive tem alguns vídeos mais pessoais também que eu não compartilho aqui. Então, se você gosta do meu trabalho, se você quer estar mais próximo de mim e se você quer ter acesso a esse material exclusivo, eu te convido a fazer parte do meu clube de assinatura. Tem vários planos, várias formas de você acessar, de você investir nesse clube. É só você entrar no link que está aqui na descrição do vídeo, né, no box de informações. Você clica no link e escolhe o plano que faz mais sentido para você. Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda ao clube. Além desse conteúdo inédito, eu também coloco com antecedência os vídeos que vão ao ar no YouTube na terça-feira no clube. Eles vão ao ar já no sábado de manhã. Então você tem acesso aos vídeos aqui do canal com antecedência e sem as propagandas do Google.
E além disso, você tem acesso também ao melhor do meu conteúdo, porque eu fiz uma curadoria, escolhi os melhores vídeos que eu já publiquei nas redes ao longo desses 10 anos, inclusive os vídeos do Bom Dia Bebê que eu publiquei na Rede Vizinha em 2021, quem me acompanhou na Rede Vizinha em 2021 sabe que eu fazia vídeo novo todo dia, né? Então tem muito conteúdo do Bom Dia Bebê 2021 que também tá no clube. Então o melhor do meu material, os meus melhores vídeos estão no clube, lá vocês podem fazer comentário, dar sugestões de vídeos, tem comunidades também para vocês interagirem entre vocês, fazerem amizades. Então eu sei que eu sou suspeita para falar, mas o clube é maravilhoso, tem uma energia incrível, tem conteúdo muito bacana, muito profundo. Então se você gosta do meu material, se você gosta de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, eu tenho certeza que você vai adorar o clube. A seguir tem um vídeo com mais detalhes, com trechinhos que eu reuni dos melhores momentos do clube para vocês conhecerem, né, saberem do que se trata, e se vocês quiserem se inscrever, vocês serão muito bem-vindos. Então é isso, gente, um grande beijo para vocês e até os próximos vídeos. Se você sente afinidade com o conteúdo que eu produzo aqui nas redes sociais, se você quer estar mais próximo de mim e ter acesso a um conteúdo inédito, eu te convido a participar do meu clube de assinaturas. Nesse clube eu produzo esses vídeos semanais inéditos sobre temas que eu falo nas redes sociais, só que lá eu consigo falar de maneira mais aberta, mais profunda, mais solta, porque é para um público seleto. Além dos vídeos inéditos, eu fiz uma curadoria e selecionei o melhor daquilo que eu já venho produzindo nas redes sociais ao longo dos 10 anos, né, que eu produzo conteúdo para as redes. Tem muito material espalhado por aí, mas nesse clube eu consegui selecionar o melhor desse material e deixar tudo num único espaço. Além disso, no clube você tem acesso com antecedência ao vídeo que vai ao ar aqui na terça-feira no YouTube. No clube você consegue ter acesso a esse vídeo já no sábado, além do que você também tem acesso ao vídeo sem as propagandas do Google. Então, se você quiser se inscrever, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você pode fazer o plano mensal, o anual, semestral, o que for melhor para você. E a seguir eu selecionei alguns momentos bem especiais do clube para você ter uma degustação e sentir se toca ou não o seu coração. Se tocar, você será muito bem-vindo ao clube. E o que o Mentor Amigo fala é assim: quando a gente decide vir aqui para a Terra, reencarnar, é como se a gente estivesse numa agência de viagem. Então você escolhe o pacote que você quer. Sempre ficava mal, eu saía totalmente sugada. Mas sabe quando você gosta muito da pessoa e você não quer admitir nem pra você mesmo que isso está acontecendo, embora a vida te dê inúmeros sinais, te mostre claramente que aquela pessoa tá te sugando, mas sabe quando você não quer ver porque você aprecia muito a companhia da pessoa, você ama a pessoa, né? Então você não quer. Fala de 5 estratégias para lidar com a negligência emocional dos pais. Porque é muito comum quem sofreu em relacionamentos narcisistas, e eu acho bacana que isso não serve só para relacionamento com o pai, mas para qualquer tipo de vínculo que você teve com alguém que você se sentiu muito rejeitado, muito abandonado. Essas dicas são muito úteis, eu vou comentar mais sobre elas. Tudo que a gente vê fora, de algum modo, é uma projeção do mundo interno, né? Então não adianta a gente querer resolver fora, curar as outras pessoas sem olhar pra gente, porque isso vem de uma arrogância, é uma ideia bastante equivocada, porque o que promove a libertação é a expansão da consciência, poder trabalhar melhor para esse projeto que eles estavam querendo implantar na Terra, né? E não tem só os arcturianos, tem um monte de equipe, tem um monte de gente que trabalha com eles, um monte de grupos, tem grupos de diferentes planetas, todo mundo que trabalha para a luz de alguma forma tem conexão com algum tipo de planeta, tem sintonia, às vezes com as Pleiades, às vezes com arcturianos, às vezes com Sírios.